No Saga de hoje vocês vão descobrir como foi a origem dos titãs de Shingeki no Kyojin e como foram construídas as muralhas. Tudo começou com Ymir Fritz há quase 2000 anos atrás. Ela era uma escrava do rei dos Eldianos e certa vez alguém deixou uma cerca aberta e alguns dos seus porcos fugiram. O rei Eldiano juntou todos os seus escravos ali e perguntou quem é que tinha deixado a porteira aberta. Nenhum deles respondeu porque eles não sabiam, então o rei Eldiano falou assim: se vocês não me disserem quem fez isso, eu vou arrancar um dos olhos de vocês, afinal de contas vocês têm dois. Sem muita alternativa, eles olharam para Ymir, que estava ali, e todos acusaram a mesma pessoa. Ele pegou, machucou ela e soltou ela na floresta com cães atrás. Na tentativa de fugir, ela acaba encontrando uma árvore e acaba se escondendo lá dentro. Entrando nessa árvore velha, é como se ela entrasse por uma outra dimensão e ela acaba caindo em algum tipo de líquido. Então, um ser que parecia uma centopeia acaba segurando ela. Esse ser lembra muito uma coluna vertebral e ele oferece ajuda. E quando ela acaba aceitando, os dois seres acabam se fundindo. E então Ymir acaba se tornando o primeiro titã. Ela acaba com os cachorros ali, só que por incrível que pareça, ela acaba voltando para o rei dos Eldianos. Porque afinal de contas, ela viveu a vida inteira como uma escrava e ela não sabia o que era viver fora daquilo. Percebendo o poder da Ymir, o rei dos Eldianos acaba usando ela para poder conquistar muito mais território e conseguir se estabelecer em lugares muito inóspitos, superar grandes desafios naturais e se tornar a grande potência do mundo. O rei acaba tratando a Ymir como se ela fosse uma ferramenta, fazendo 3 filhas nela, Sina, Maria e Rose. Ele fez isso para que o poder dela fosse passado para frente, agora com as filhas do próprio sangue dele. Só que depois de 13 anos, alguém tenta assassinar o rei, e é lançado uma lança para poder matar esse rei. Só que a Ymir acaba vendo e ela acaba se jogando na frente dele. Essa lança acaba atravessando ela e matando. Muito se discute se ela poderia ter se transformado ali, usado seus poderes, mas ela acaba não utilizando e ela realmente morre. O rei dos Eldianos fica desesperado porque ele vê que o grande trunfo dele vai acabar, então ele toma uma atitude realmente assim agressiva. Ele esquarteja a Ymir e ele dá para as 3 filhas comerem, acreditando que isso talvez pudesse pegar o poder dela e transferir para as filhas. E por incrível que pareça, isso realmente acontece. E as 3 acabam se tornando as 3 primeiras titãs originais. Com o tempo, elas foram tendo mais filhos e ao todo se formaram 9 titãs originais. Cada um desses titãs ficou com uma casa e eles dominavam assim todo o reino. E eles fizeram de todas as outras raças seus escravos, principalmente o povo de Marley. Foram séculos e séculos de massacres e abusos contra os outros povos, que não podiam fazer nada frente aos titãs. Com o tempo, essas casas começaram a brigar entre si, muitas vezes entrando em conflito direto. E toda vez o rei dos Eldianos tinha que intervir para que a briga não ficasse mais séria. Só que chegou um momento que o conflito entre eles ficou tão pesado que nem o próprio rei conseguia lidar com aquilo. Então, depois de séculos e séculos de desavença, o rei Karl Fritz se cansou das intrigas e resolveu se isolar. Ele pegou todos que eram da sua casa e foi para uma ilha, a Ilha Parades. Lá ele pegou centenas e centenas de Eldianos e transformou em titãs colossais, e eles se fundiram criando as 3 muralhas. A ideia era viver com o seu povo lá dentro, sem interferência das outras casas. Ele também ameaçou, dizendo que se alguém fosse para a ilha e tentasse de alguma maneira incomodar eles, ele transformaria todos os titãs colossais das muralhas e destruiria tudo, todo o reino. Também utilizando seu poder de coordenada, ele fez com que todo mundo que vivesse dentro da muralha esquecesse que existia um mundo lá fora, criando aquela mitologia de que o mundo havia sido atacado por seres sobrenaturais e eles se esconderam na muralha para viver ali isolados. De certa maneira, o rei Fritz sabia que os Eldianos tinham feito um grande mal para o mundo, e ele queria meio que pagar por esses pecados. Então ele decidiu que, na verdade, assim, ele nunca atacaria o reino, ele nunca cumpriria a promessa dele de destruir todo o reino. E ele criou um gatilho que todos os seus descendentes que adquirissem o poder da coordenada, o poder de controlar todos os titãs e até a mente de alguns Eldianos, também tivesse essa vontade de nunca fazer nada, nem que os Eldianos da muralha fossem completamente destruídos, acreditando que esse era o castigo merecido por ter passado séculos e séculos e séculos massacrando e escravizando todo o reino.